Olá, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Andrea Kogan. Estamos aqui iniciando esse debate, o conflito israelo-palestino, como alcançar o diálogo? Uma questão bastante simples, não é mesmo? Que estamos aqui discutindo hoje, que vamos discutir. Antes de eu apresentar os nossos convidados, André, Jaime e Demétrio, depois de dar as boas-vindas, eu acredito que todos estejam entrando agora, eu vou passar a palavra para a Gabriela Weintraub. A Gabriela é aluna da PUC, do 4º semestre de Direito, foi uma das organizadoras desse evento, e eu gostaria que ela falasse, fizesse uma fala aqui para a gente, antes da gente ir para o debate. Agradeço a presença de todos, bem-vindos. Gabriela, por favor. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença da Andréia, do André, do Demétrio, do Jaime, dizer que estamos muito felizes por vocês terem aceito o nosso convite para participar desse evento, e bem como gostaríamos de agradecer ao Stand With Us Brasil pelo apoio fornecido nesse processo. O evento dessa noite, ele surgiu da necessidade de algumas pessoas, principalmente de alunos da Faculdade de Direito da PUC, em fazer ouvir a nossa voz com relação ao conflito israelo-palestino. A gente entende que, em um ambiente acadêmico, não cabe a ninguém a imposição de posicionamentos políticos e ideológicos, e muito menos que essa imposição seja realizada através de uma invocação de um poder, como se esse poder fosse suficiente para que outras peças de um conflito extremamente complexo e duradouro sejam simplesmente apagadas da equação. Por essa razão, o evento de hoje, ele visa mostrar um outro lado da moeda acerca do assunto, ainda que esse outro lado tenha diferentes camadas, como vocês vão perceber ao longo dessa noite. E assim a gente quer permitir àqueles que quiserem refletir sobre esse tema. A gente entende também que existem milhares de posicionamentos acerca do conflito israelo-palestino e que é normal haver divergências e visões sobre essa questão. E quanto a isso, está tudo bem. O que vemos como problema é a mistura de questionamentos envolvendo o próprio direito à existência do Estado de Israel enquanto um Estado independente. Sendo que essa mistura de questionamentos ela é utilizada não apenas para colocar em xeque o direito à própria existência do Estado de Israel, como também para mascarar as manifestações escancaradamente antissemitas, sob o argumento de que seriam, na teoria, questionamentos apenas sobre políticas adotadas por Israel. Enfim, gostaríamos de agradecer novamente a presença de todos e passar novamente a palavra para a Andréia para que possamos dar início efetivamente ao evento. Obrigada, Gabriela, parabéns pela iniciativa, você, todos os seus colegas, alunos da PUC, eu como também ex-aluna da PUC, trabalho na Fundação São Paulo, é um orgulho realmente ter esse evento aqui e ser chamada para moderar. Agradeço também as pessoas, já somos mais de 100 pessoas aqui agora, então quer dizer, realmente esse evento está se mostrando muito necessário e, enfim, agradeço a todos. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar eu não vou ficar falando muito, o evento, vou só moderar, vou passar a palavra já para os nossos convidados, mas eu gostaria só de ser bastante clara no início, dizendo que, obviamente, nenhum tipo de comentário que ressoe antissemitismo será aceitado nesse momento, qualquer coisa relacionada a isso será, obviamente, notada, e mensagens desrespeitosas aos nossos convidados também, por favor, a gente pede que não sejam feitas, é claro. O debate está sendo gravado, temos aí algumas mensagens no chat, a gente pede para vocês lerem aqui, da equipe do Stand With Us. Também colocamos ao final que serão expostas algumas perguntas, então também fiquem à vontade para colocar algumas reflexões e perguntas para os nossos convidados. Sendo assim, vamos a eles. Eu vou chamar o André, o Jaime e o Demétrio para fazerem uma primeira exposição acerca desse tema, e vou apresentar os três. O André Last, cientista político, diretor executivo da Stand With Us Brasil e doutorando da Universidade de Córdoba,
em ciências políticas e sociais, com ênfase no processo da paz palestino-israelense. E o André tem sido fonte de diversos meios de comunicação no Brasil, e ele atua como professor, palestrante em várias instituições. Demétrio Magnoli, sociólogo, integra o Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é comentarista do Jornal das 10 e do Em Pauta na Globo News, colunista dos jornais Folha de São Paulo e o Globo. Edita o site 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, declaração1948.com.br, e Jaime Brenner, sociólogo, jornalista e escritor, foi correspondente do Jornal do Brasil na América Central, da Rádio Eldorado na Europa e da revista israelense The Jerusalem Report no Brasil. Também já ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro didático com o Jornal do Século XX e foi um dos fundadores do movimento Judeus contra Bolsonaro e do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil. Boas-vindas, bem-vindos, André, Demétrio e Jaime, e eu vou pedir para cada um fazer a sua primeira exposição acerca do conflito. Então, eu peço que vocês abram seus microfones, começando pelo André, depois a gente passa para o Demétrio e pelo Jaime. Muito obrigada a todos. André, por favor. Obrigado, Andréia, obrigado a todos e a todas, obrigado mais uma vez pela iniciativa. Gabriela, parabéns, muito importante a sua fala inicial, me identifico bastante com ela. Obrigado, Jaime, e obrigado, Demétrio, mais uma vez, por estarem aqui conosco, todos vocês. Andréia, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado também participar como moderadora, e obrigado também a toda a equipe que está aí atrás da Stand With Us, ajudando a fazer esse evento ser um sucesso. É difícil falar sobre o que nós achamos a respeito do conflito. Vou até colocar o relógio aqui para não passar do tempo, sobre o conflito israelense-palestino em 15 minutos. Né? O próprio Demétrio, a gente estava brincando antes de começar que isso poderia demorar vários minutos, né? Não só 15 minutos. Mas eu vou tentar me ater ao tempo e dizer alguns pontos relacionados tanto ao conflito como o tema que nós trazemos aqui hoje à noite, que é a ausência de paz e como alcançar o diálogo, né? A gente está falando de um conflito que tem mais de 100 anos, né? Ele data bem antes da fundação do Estado de Israel em 48. Nós estamos falando de um conflito que, pelo menos oficialmente, o Estado de Israel se conta os números de mortos desde 1860, né? Que é o início do reaviver de um certo povoamento judaico na região e reorganização política na região. São 80 anos antes da fundação de Israel, até os dias de hoje. E muito se estudou, muito se leu, muito se debateu a respeito disso. Então, eu acho que quando a gente fala de diálogo entre as partes, pelo menos no âmbito acadêmico, pelo menos no âmbito jornalístico, intelectual, muito se fala a respeito do processo de paz. E o que se entende do processo de paz entre as partes se fala sobre os 4 pilares, as premissas do diálogo, né? Quais são as premissas do diálogo atual, né? Pelo menos, quando a gente conversa sobre isso, entendo que as premissas atuais do diálogo, quando os israelenses e palestinos sentam para conversar, eles falam a respeito, pelo menos, dos refugiados, de Jerusalém, dos assentamentos e fronteiras e segurança. Esses são os 4 pontos principais que se fala a respeito, entre as partes, pelo menos, a respeito de uma resolução final, que seria o fim do conflito e o fim de todas as demandas, né? Mas existe aqui uma questão interessante a ser colocada, que antes de se resolver esses 4 pontos, que são os 4 pontos iniciais que resolveriam o fim do conflito, existem algumas premissas que são mais antigas e talvez mais subjetivas e mais emocionais, que não foram resolvidas e que, por causa delas, as premissas técnicas e objetivas que eu citei agora são muito difíceis e quase impossíveis de serem resolvidas, né? Eu lembro que tem um livro chamado Oslo, que também saiu um seriado no Netflix, que mostra os bastidores dos acordos de Oslo que aconteceram na Noruega e mostra um momento de discussão de Shimon Peres com Yasser Arafat, falando a respeito da
do reconhecimento que o Israel queria que os palestinos tivessem da legitimidade da existência de Israel. E, nesse momento, Arafat rejeita reconhecer essa legitimidade de existência. Ele reconhece a existência e não a legitimidade de existência, ou seja, ele reconhece que existe, mas não reconhece a legitimidade da existência de Israel. Então, existe aqui uma questão de troca de palavras, no final das contas, na discussão que eles têm na hora, mas a discussão mais ou menos ocorre dessa forma, né? Shimon Peres fala, recognize the right and the legitimacy of Israel's existence, né? Ele fala exatamente the right and the legitimacy. E aí Arafat fala não, e Arafat fala que Shimon Peres precisava reconhecer o direito dos palestinos de terem parte de Jerusalém, Shimon Peres fala não, e eles ficam com o acordo do jeito que ele foi colocado em 93, 94, que é o acordo de princípios, né? Eu acho que é muito importante colocar aqui, eu vou falar 5 pontos, eu já falei 2, em relação a justamente o não reconhecimento da legitimidade da existência de Israel, que no final das contas tem a ver com alguma coisa que eu considero uma premissa conceitual, né? Eu acho que quais são as premissas conceituais, né? O direito a existir de forma soberana, aceitar que existe um outro povo com aspirações nacionais legítimas nesse local. Eu acho que o ponto crucial que levaria os dois lados a começarem a conseguir resolver questões técnicas e objetivas, que por sua vez são refugiados, Jerusalém, assentamentos, fronteiras de segurança, é ir para uma questão conceitual que é a questão da existência, né? E a gente não está falando agora de fronteiras, não estamos falando agora de um pedaço ou não de uma capital, nós estamos falando agora de uma questão de povoados na Cisjordânia. Estamos falando da legitimidade do conceito da existência de um lar nacional para o povo judeu naquela região, independentemente do tamanho dessa região. E eu me remeto, então, à história. Eu volto para trás, no meu 4º ponto, que é um argumento que muitos usam. Se o problema são assentamentos na Cisjordânia, por que não havia paz antes de haver assentamentos na Cisjordânia? Pois eles não existiam até 1967. Isso é um ponto que leva e remete ao problema conceitual. E esse problema conceitual ele é visto ao longo da história, desde a década de 20 até meados da década de 60, que existia um problema conceitual com a existência do Estado de Israel perante as lideranças, ou pelo menos parte delas, durante esses 40, 50 anos, e isso é registrado também nas próprias propostas que os ingleses fizeram, ou que o mundo fez, a ONU fez em 47, que mostrava a negação tanto dos árabes locais, eu estou falando da liderança, como das lideranças árabes em volta de Israel, pela não aceitação da existência e, com certeza também, pela rejeição do direito que os judeus tinham de poder serem soberanos em parte daquele território. E isso é visto com a negação da Comissão Pio em 37, que foi oferecido boa parte do território para os árabes e um pedaço para os judeus, e foi rejeitado pelo Mufti de Jerusalém, Jamin al-Husseini, que depois acaba se encontrando com Hitler e pede para a Alemanha nazista ajudar as lideranças árabes a resolverem o problema judaico também na região do Levante, então não só na Europa, caso eles tivessem ganho a guerra. E depois é visto isso também com a ONU, com a Assembleia Geral, com a partilha da Palestina em 47, a qual, apesar de ter sido aprovada a resolução, todos os países árabes votam contra, e os dizeres, né, do Azam Pasha, que era secretário-geral da Liga Árabe na ocasião, que eles iriam lutar até o último homem para evitar a fundação de um lar nacional judaico naquela região. E isso demonstra um problema conceitual. E o que me leva ao 5º ponto nessa questão é a questão dos refugiados, que eu acho que entre todos os pontos, né, dos 4 pilares, que é um problema técnico que precisa ser resolvido para que se chegue a uma resolução de paz entre os dois lados, a questão dos refugiados é a mais gritante, a mais problemática, que remete ao problema conceitual. Porque assentamento é uma questão
conceitual para alguns israelenses, mas não para a maioria, né? Uma questão de visão ideológica de uma certa visão de um certo setor israelense. Jerusalém é uma questão técnica que dá para resolver dependendo se o problema conceitual for resolvido. E a questão, obviamente, de segurança em fronteira é a mais fácil de ser resolvida. Mas quando a gente se remete à questão de Jerusalém, mas principalmente para a questão dos refugiados, quando acontece o problema dos refugiados, a gente entende que existe aqui uma questão da não aceitação do conceito, da ideia que os judeus conseguiram fundar um país e agora são soberanos. O problema dos refugiados palestinos, para quem está nos acompanhando, 700 mil árabes fogem ou são expulsos da região no decorrer durante da guerra de independência com Israel, e ao mesmo tempo, comitantemente, acontece uma fuga e uma expulsão de refugiados judeus de países do Oriente Médio, árabes e no norte da África. Esses judeus vão para vários países e para Israel e se tornam cidadãos, e o problema de refugiados termina. Enquanto que os 700 mil árabes palestinos vão para países árabes e também para outros países ocidentais, se tornam cidadãos desses países ou se tornam refugiados nos países árabes, o que é um paradoxo, e no final das contas acabam perpetuando o seu status de refúgio, o que acaba perpetuando o conflito. A própria fundação da UNRWA, da única agência de refugiados para um povo específico, que é a agência de refugiados para os palestinos, acaba também transformando as próximas gerações que nasceram em outros lugares em refugiados, mesmo eles não tendo status e nem vivência de refugiados, como, por exemplo, palestinos que nasceram na França, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, que nasceram nesses países e possuem esses passaportes. E, no final das contas, a gente se remete também à questão do porquê de tudo isso. Então, eu queria fazer uma breve leitura pequena do livro A Guerra do Retorno, da israelense Einat Wilf, que foi membro do Partido Trabalhista, da esquerda israelense, que escreveu uma obra a respeito da Guerra do Retorno, da questão do retorno dos refugiados palestinos, que é um dos temas que a liderança palestina, até os dias atuais, insistem nas conversas que eles têm com os israelenses, que é um deal breaker para Israel. Então, o jornalista e historiador palestino Nasir al-Din declarou também, na época, nós não queremos retornar com a bandeira de Israel tremulando em sequer 1 metro quadrado de nosso país, e se de fato nós desejarmos retornar, este deverá ser um retorno honrado e digno, e não um retorno degradante, não um retorno que nos tornaria cidadãos de Israel. Essa questão eu acho, a principal questão que demonstra que lideranças árabes palestinas, naquela época e até os dias atuais, remetem à questão da Resolução 94, que, para algumas interpretações, dá um direito inalienável aos árabes palestinos de voltarem à região. Na verdade, a resolução, se ela for lida em todas as suas páginas, ela não dá esse direito incondicional. Existem condições, como, por exemplo, viver dentro desse novo Estado que acaba de ser reconhecido pela própria ONU, e também de viver em paz, o que significa não lutar contra os israelenses. Muitos desses refugiados que saíram lutaram contra os israelenses, então não tinha como Israel aceitar os próprios soldados que acabaram de lutar contra ele mesmo, de voltarem para dentro do Estado. Isso seria um suicídio naquele momento. E o ponto final que eu queria dizer é que tudo isso está dentro de um contexto de um problema conceitual da aceitação do direito da existência do outro. E quando eu falo isso, eu não me refiro ao tamanho do país, à capital do país, mas eu me refiro à existência de uma nação, tanto a palestina quanto a israelense. Agora eu queria terminar meus últimos 3 minutos citando Khaled Abu Tomé, que é um jornalista árabe do Jerusalém Post, que recentemente, alguns anos atrás, deu uma palestra nos Estados Unidos falando sobre a educação nos territórios palestinos. Ele fala que, enquanto que a educação nos territórios palestinos é tal que mesmo que a liderança palestina fale que Israel tem direito de existir, ou de que uma paz tem que existir, em inglês para a CNN, em árabe nas rádios, nas escolas e nas mídias sociais,
Eles deslegitimam o direito de Israel a existir, eles conceitualmente negam o direito de Israel de existir como Estado judeu, eles inventam histórias de que a mesquita de Al-Aqsa está em perigo de destruição e que acaba levando uma série de pessoas e gerações de jovens a protestarem violentamente, gerando espirais de violência com forças israelenses. No final das contas, o que ele diz é: a Autoridade Nacional Palestina está presa, é vítima e ela é refém da sua própria retórica com o seu próprio povo palestino, ao passo que eles não têm nem politicamente nenhuma outra opção a não ser falar isso mesmo e retroalimentar essa narrativa, enquanto que para o Ocidente eles falam outra coisa. No final das contas, segundo Khaled Abu Tomé, enquanto que a Autoridade Palestina não mudar o seu sistema educacional, a sua forma de enxergar o conflito, que o conflito, Israel não vai desaparecer, a aceitar a existência de Israel, o conceito da existência de Israel, sem definir fronteiras, e, obviamente, colocar na mesa, aí, então, todas as suas exigências de refugiados para dentro de Israel, mas também para o novo Estado palestino, a questão de fronteiras, a questão de assentamentos e Jerusalém, aí sim, eles vão poder vender para a própria população que esse acordo pode existir, e aí, então, vai poder existir uma possibilidade deles conseguirem vender o acordo e a população palestina comprar o acordo. Eu termino os meus 30 segundos dizendo que alguns de vocês podem estar se perguntando, ele não citou nenhuma responsabilidade de Israel. Israel sim tem muita responsabilidade. Israel é o país mais poderoso e é, no final das contas, quem toma a decisão. Mas Israel já existe. E Israel não precisa do conflito para existir como nação. E muitas vezes, e até os dias de hoje, como vemos em vários livros e postagens do governo palestino ou academia palestina, me parece que até os dias de hoje, eles precisam do conflito para poder existir como nação. Eles precisam passar esse ponto e ganhar a maturidade de que eles não precisam do conflito. Eles podem resolver o conflito e continuar existindo como nação. Muito obrigada, André. Muito obrigada. Demétrio Magnoli, por favor. Olá, boa noite. Boa noite, André, Jaime, Andréia, Gabriela. Boa noite aos alunos de Direito da PUC. Prazer estar com vocês nesse debate. A solução conceitual para o conflito entre Israel e os palestinos existe há muito tempo, do ponto de vista conceitual. Essa solução foi consagrada numa resolução da ONU em 1947, que propôs a bipartição do antigo protetorado britânico da Palestina em 2 estados soberanos, um estado judaico e um estado palestino. A solução de 2 estados, ela foi mais uma vez afirmada, e afirmada num tratado internacional, nos acordos de Oslo, pelas lideranças de Israel e da Autoridade Palestina. Nos acordos de Oslo, tanto Israel quanto os palestinos concordaram na partição futura, pendente de negociações de uma série de questões que o André colocou, na partição futura daquilo que a gente deve chamar de Israel-Palestina, né, desse território, da Terra Santa, em 2 estados soberanos. Portanto, nos acordos de Oslo, os 2 lados reconheceram o direito à existência do outro. Isso é explícito, e sem isso não teria havido acordos de Oslo. Isso está nas declarações formais daqueles tratados. Porém, desde o ano 2000, quando os acordos de Oslo entraram em ruína, a ideia, o conceito da partição de Israel-Palestina em 2 estados soberanos entrou em crise. Essa crise tem 2 lados. De um lado, essa crise decorre das posturas dos governos de Israel, né,
basicamente desde lá até aqui, mas mais claramente nos últimos 10 ou 15 anos. E, do outro lado, essa crise decorre das posturas da direção palestina e de uma parte considerável da esquerda internacional. De um lado e de outro se contesta, nem sempre abertamente, nem sempre claramente, mas de um lado e de outro, o que se contesta, no fundo, é a paz em dois estados. Como é que os governos israelenses contestam isso? Os governos israelenses continuam dizendo, em princípio, que concordam com o conceito da paz em dois estados e até hoje não renunciaram àquilo que assinaram nos acordos de Oslo. Porém, na prática, os governos de Israel sabotam as negociações de paz frequentemente e persistentemente. Essa sabotagem se dá com base numa série de pretextos. Um pretexto muito comum para a sabotagem é dizer que não há interlocutores válidos, legítimos do lado palestino, porque todos os interlocutores estão envolvidos em terrorismo. A gente pode discutir longamente essa afirmação, mas ela deve ser rebatida com muita clareza. O terrorismo não é um fenômeno incomum em meio a lutas nacionais. O acordo de paz que encerrou o conflito na Irlanda do Norte, o acordo da Páscoa, foi feita com um grupo terrorista, que era o IRA, que foi interlocutor desse acordo de paz. Facções judaicas praticaram o terrorismo contra os britânicos na época do protetorado britânico da Palestina. Então, a formação de Israel passou também por eventos de atentados terroristas. Então, dizer que os interlocutores palestinos são ilegítimos porque estão envolvidos com terrorismo na verdade, criar um obstáculo absoluto à paz e criar um bom pretexto, ou um pretexto que deve ser desmantelado. O outro pretexto, um pouco mais sofisticado, é dizer que os palestinos não reconhecem o direito à existência de um Estado judeu na Palestina. Eles reconhecem o direito à existência, esse reconhecimento está lá nos acordos de Oslo e em centenas de declarações da direção palestina. Eles reconhecem a existência de Israel, mas eles não reconheceriam a existência, o caráter, a natureza judaica de Israel. Bom, esse é um pretexto. A natureza judaica de Israel não é um problema de relações internacionais. A natureza do Estado de Israel é estabelecida pelas leis israelenses. O Estado soberano de Israel tem o direito, e exerce esse direito, de definir o caráter do seu Estado. Nenhum tratado internacional pode interferir nesse direito israelense. Então, para a paz, não é necessário que os palestinos reconheçam o direito à existência de um Estado de natureza judaica. Basta que eles reconheçam o direito à existência de Israel, coisa que, nas palavras, reconhecem. Os governos israelenses sabotam a paz expandindo os assentamentos na Cisjordânia. Cada assentamento que se cria ou que se amplia representa mais uma dificuldade à paz e representa, do ponto de vista dos palestinos, uma provocação que gera reações contrárias à retomada do diálogo de paz. Israel, ou os governos de Israel, ao fazer isso, não estão apenas negando na prática o direito nacional dos palestinos a um Estado. Ao fazer isso, os governos de Israel estão traindo o projeto original sionista. Estão traindo um projeto que é a existência de um Estado judaico e democrático na Terra Santa. Porque Israel não pode ter, ao mesmo tempo, três coisas. Não pode ser um Estado judeu,
um Estado democrático e ter o conjunto do território de Israel-Palestina. Israel é obrigado, logicamente, a escolher duas dessas três coisas. Israel pode ser um Estado judeu e democrático, desde que permita a existência de um Estado palestino, ou seja, acabe com a ocupação. Israel pode ser um Estado judeu e ter toda a terra ocupada hoje, mas ela não será ou deixará de ser um Estado democrático se persistir na ocupação, porque metade da população, e logo mais de metade da população que vive nessa região, não terá direitos políticos. Então, manter, num prazo indefinido, uma ocupação de uma população que não exerce direitos políticos nacionais não é ser um Estado democrático. E, finalmente, Israel pode ter toda a terra da Palestina e deixar de ser um Estado judeu e os israelenses viverem num Estado binacional democrático, mas, nesse caso, desaparecerá o Estado judeu de Israel. Então, quando os governos israelenses sabotam o processo de paz, estão, num horizonte de médio e longo prazo, sabotando o espírito do projeto nacional israelense, do projeto sionista, que é a existência de um Estado judeu e democrático na Terra Santa. Eles cometem, portanto, ao sabotar o processo de paz, duas violações. Uma violação do direito dos palestinos e uma violação da profissão de fé do sionismo, ou seja, do nacionalismo judaico que criou Israel. A outra parte da equação é o fato de que as direções palestinas também sabotam as negociações de paz, e sabotam as negociações de paz de diversas formas, o André colocou algumas dessas formas, sabotam essas negociações de paz porque o impasse permanente os legitima como direção política dos palestinos na Cisjordânia, caso da Autoridade Palestina, e na faixa de Gaza, caso do Hamas. É bom deixar claro, a Autoridade Palestina e o Hamas são tiranias regionais. Os palestinos que vivem sob esses governos autônomos, eles não exercem direitos políticos democráticos de maneira nenhuma. Né? Prisões, torturas, não há direitos democráticos para os palestinos sob os governos autônomos do Hamas e da Autoridade Palestina. E o impasse permanente com Israel e a legitimidade de guerra oferecida por um impasse permanente são ativos das direções palestinas. As direções palestinas vêm aos poucos deixando de lado a ideia de dois estados, embora não digam isso. E, além disso, os seus aliados internacionais, uma parte da esquerda internacional, também vem deixando de lado a ideia de dois estados. Começa-se cada vez mais a se falar na existência de um Estado único, binacional na Palestina, o que significa a extinção do Estado de Israel. E tenta-se justificar o conceito de extinguir o Estado de Israel, porque o Estado de Israel teria sido resultado de uma guerra e da opressão contra os palestinos. Muito bem. Eu não quero contar a história do Estado de Israel fora da história de todos os Estados. Todos os Estados têm histórias horripilantes. A história do Brasil é a história da opressão de indígenas e da escravidão de africanos. A história do Canadá, a história dos Estados Unidos, a história da Austrália, a história da França, a história de cada um dos estados nacionais contemporâneos é a história da opressão de populações inteiras que viviam onde hoje são esses estados. Se nós vamos, em nome do que aconteceu nos últimos 100 anos atrás, ou há 50 ou há 80 anos atrás, tentar deslegitimar Israel,
nós também vamos ter que deslegitimar a quase totalidade dos Estados nacionais que existem hoje. É preciso que uma coisa fique bem clara, e eu tento falar aqui do ponto de vista dos direitos humanos. Um cidadão de Israel tem todo o direito, seja ele judeu ou árabe, 1/5 dos cidadãos de Israel são árabes, um cidadão de Israel tem todo o direito de propor aos seus compatriotas que Israel seja extinto. Isso é uma discussão que pode ser feita entre cidadãos de qualquer estado. Eu tenho pleno direito aqui no Brasil de propor a extinção do Brasil, porque eu acho que ele tem um pecado de origem, por exemplo. E eu vou ter que convencer os outros brasileiros, em eleições, em plebiscitos, a adotarem a minha posição. Acho difícil que adotem. Mas eu não tenho nenhum problema com um cidadão de Israel propondo a extinção de Israel para se formar um Estado único na Palestina. O meu problema é quando essa proposta parte de não cidadãos de Israel. Quem quer que seja, não importa se esse não cidadão de Israel é um judeu ou não é um judeu. Um não cidadão de Israel que propõe a extinção do Estado de Israel está propondo a remoção de direitos políticos e jurídicos consagrados na Constituição de Israel e nas leis de Israel, garantidos pelas instituições de um Estado que ainda é um Estado democrático, está propondo que outras pessoas, que uma outra nação, deixe de ter direitos que já exercem, direitos que já existem. É a tentativa de retirar direitos que já existem de cidadãos que são protegidos por esses direitos. Isso é intolerável. Isso é intolerável e eu sei que houve um debate na PUC, onde um dos debatedores veio com essa proposta. Do ponto de vista dos direitos humanos, isso é intolerável. É tão intolerável isso quanto negar à nação palestina o direito de existir como Estado nacional sob qualquer pretexto. Infelizmente, os defensores verdadeiros da ideia de 2 Estados na Palestina são hoje provavelmente uma minoria, e não só entre Israel ou entre os palestinos. Basicamente, o mundo parou de olhar para o conflito entre Israel e Palestina. Basicamente, o conflito foi congelado como uma questão regional menor. Ele saiu da grande agenda da política internacional. Fora de Israel-Palestina, a discussão se dá basicamente entre pequenos grupos, frequentemente ligados aos interesses de Israel ou frequentemente ligados aos interesses das direções palestinas. E nesses 2 lados, a ideia, o conceito de 2 Estados, 2 nações convivendo na Terra Santa é uma ideia que perde cada vez mais adesão. É uma ideia cada vez mais marginal. De um lado, os governos de Israel e os seus defensores se alinham em torno da ideia da ocupação permanente, e do outro lado, as direções palestinas e as correntes de esquerda, uma parte da esquerda, que as apoiam, se aferram à ideia de um Estado único, binacional, o que deve ser traduzido como a extinção de Israel e a extinção do direito dos cidadãos israelenses de exercer as liberdades e os direitos que as suas leis garantem. Demétrio, se você puder encerrar. Estou encerrando. Eu acho, portanto, que eu falo cada vez mais como uma minoria quase sonhadora nessa discussão.
Agradeço muito, Demetrio Magnoli. Antes de passar a palavra para o Jaime, eu gostaria de dizer que no final vamos ter tempo para as perguntas e vocês podem direcionar as perguntas exclusivamente para mim, nos direct, na mensagem direta, se for assim, mais, né? Enfim, mais fácil. Jaime Brenner, por favor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, André, Demetrio, Gabriela, Cléo, Vitor, Andréa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu queria começar dizendo o seguinte, queria pegar o título desse debate. O conflito israelo-palestino, como alcançar o diálogo. Ótimo. Falta um elemento nessa mesa. Nessa mesa não há ninguém palestino ou sequer árabe. Eu acho que é um erro grave. O diálogo tem que ser entre partes diferentes e não, eventualmente, entre partes diferentes da mesma parte. Acho um erro, acho grave esse erro, mas eu acho que isso denota uma visão que se tem do conflito sobre a qual eu vou falar depois. Bom, se eu acho errado não ter um representante palestino ou mesmo árabe nesse debate que fala de diálogo, portanto que nós estamos aqui debatendo com um pedaço dos dialogantes só, por que eu estou aqui, né? Eu estou aqui primeiro em respeito às pessoas que fizeram esse debate e às pessoas que estão participando. Segundo, porque eu sei que houve um problema aí grave num debate anterior e eu acho bom discutir isso. E terceiro, porque eu acho fundamental deixar claro que mesmo nessa parte com a qual eu me identifico, eu sou judeu, existem divergências. Existem divergências, essas divergências têm que ser explicitadas. Me remeto, por exemplo, uma breve menção à eleição do presidente Bolsonaro, onde houve todo um esforço para colocar a comunidade judaica em peso, apoiando o presidente Bolsonaro. Naquela época, nós fundamos o movimento Judeus contra Bolsonaro com um só objetivo, juntar que fossem 500 pessoas para dizer, não em nosso nome, tá? Vocês não nos representam, nós pensamos diferente. Nós pensávamos em juntar 500 pessoas, nós juntamos 13 mil. Tá? Então, acho que é um dado importante. Em que posição eu me coloco? Eu não sou filiado a partido nenhum, não represento nenhuma entidade, falo por mim mesmo. Mas eu sou dessa minoria a qual o Demetrio se referiu. Eu acredito na solução de 2 estados soberanos, o Estado de Israel e o Estado palestino, nas fronteiras pré-67, com a retirada israelense da Cisjordânia e a negociação sobre os territórios que Israel já anexou, que são o Golã e Jerusalém Oriental. Bom, essa solução, eu lamento dizer, ela está derrotada, ela foi derrotada. A ideia de 2 estados foi derrotada. Houve um momento em que ela parecia muito próximo, particularmente depois dos acordos de Oslo, né? Acho que houve um erro brutal da liderança palestina, o Estado palestino estava à mão, ao contrário do que o André diz, não me parece que o problema ali era de reconhecimento, concordo com o Demetrio, o reconhecimento foi explícito, o problema é que o Arafat trouxe à discussão a questão da volta dos refugiados para o atual Estado de Israel. Isso não tinha sido discutido, isso melou o meio de campo, deu início à segunda intifada, e nós tivemos aí o colapso das negociações de paz, inclusive a sociedade israelense indo em bloco para a direita. Depois desse colapso, a sociedade israelense foi para a direita, tornou-se menos aberta à negociação. Bom, em relação, então, essa é a minha posição, eu defendo isso, me sinto absolutamente comprometido com o Estado de Israel, me identifico e tal, mas me sinto muito comprometido com a defesa, com o Estado palestino, sim, como a partir do conceito de que qualquer povo tem o direito de se erigir em Estado, e me sinto mais ainda comprometido com a defesa dos direitos humanos como valor universal. Vale para todo mundo. Bom, e nesse sentido, vale a gente fazer uma observação. Quando você fala de Israel, Oriente Médio, se você for procurar um bonzinho e um mauzinho, você vai quebrar a cara.
não tem mocinho bandido. Não há ninguém no Oriente Médio, e particularmente na questão judaico-palestino, que tenha as mãos totalmente limpas de sangue, inocente e culpado. Quem for procurar bonzinho, malzinho, não dá. Tem que forçar a mão, tem que criar narrativa. E, claro, que houve desproporções. Em 1948, Israel ganhou uma guerra que parecia perdida contra todo o mundo árabe, que tudo bem, estava desunido, isso se soube depois, mas havia uma enorme desproporção. Hoje existe uma enorme desproporção entre Israel e o mundo palestino. Então, embora ninguém seja bonzinho ou malzinho, haja crimes registrados de ambos os lados, naquela época havia uma desproporção enorme em função do mundo árabe. Hoje existe uma desproporção enorme em função de Israel. E aí eu queria discutir um pouquinho a questão do reconhecimento, né? Se você olhar o mapa da Cisjordânia, por que eu digo que a solução de dois estados hoje está afastada? Se você olhar o mapa da Cisjordânia com 131 assentamentos e 101, se não me falha a memória, outposts, quer dizer, postos avançados, que são assentamentos não reconhecidos ainda, tá? É impossível você retirar esses assentamentos de lá. Essa solução foi criada. E a ocupação que avança a cada dia, e eu não acho que é uma questão de governo, hoje eu acho que é um projeto de Estado para Israel, a ocupação. Lembremos que o primeiro-ministro Netanyahu, ele falava claramente em anexar parte da Cisjordânia, e talvez se ele tivesse ganhado as eleições e o Trump tivesse vencido, nós estaríamos discutindo a anexação pura e simples de parte da Cisjordânia, né? Então, dado que essa solução de dois estados hoje não se coloca o seguinte: o que você vai fazer com 2.800.000 palestinos que moram na Cisjordânia? O primeiro-ministro Bennett, hoje, que em certos aspectos hoje ele está à direita do Netanyahu, ele diz claramente que não há negociações com os palestinos, negociações de alto nível. Pode haver uma negociação pontual aqui, uma negociação lá, não há negociações de paz, não há interlocução, é o que ele diz. Não, eu tenho uma posição diferente, é claro, não sou primeiro-ministro, mas o que eu digo é que não há reconhecimento. E eu queria inverter um pouco o discurso do André. O André diz o seguinte, que não se reconhece Israel como Estado, como o direito à existência do Estado de Israel. Bom, Israel existe, não há o que discutir e é imovível, e eu espero que seja imovível também. A questão aqui é que não se reconhece a negociação possível com qualquer palestino. Eu lembro que quando começaram as negociações em Madrid, eles tinham que, o primeiro-ministro na época, ultraconservador também, o Shamir, ele queria negociar com alguém que não tivesse qualquer ligação com qualquer facção palestina. Isso era inviável, era a velhinha de Taubaté. Foram buscar pessoas absolutamente que eles achavam que não tinham nenhuma ligação com facções palestinas, criou-se uma ficção quando ele sabia que ele estava negociando e teria que negociar com os palestinos. A paz não se faz com os amigos, a paz se faz com os inimigos. E aí o que eu coloco é que o reconhecimento hoje deve partir de Israel. Se diz, bom, não vou reconhecer terroristas, o Hamas, outros grupos, o Jihad Islâmico, são terroristas sim. São terroristas sim, como são terroristas os colonos de extrema direita que vêm atacando aldeias palestinas ultimamente. São terroristas sim, são tratados de maneira diferente. Israel tem um poder de Estado e pratica muitas vezes o terrorismo de Estado ao apoiar esses colonos em ações terroristas, muitas vezes contra populações indefesas palestinas. Hoje, a política do Estado de Israel, não só do governo, do Estado de Israel, é de empurrar os palestinos da Cisjordânia, é de preparar a anexação.
essa preparação tem detalhes muito sutis que às vezes escapam a gente. Um deles é o controle das fontes de água. Israel controla as fontes de água. Numa região onde há uma escassez absurda de água, isso é uma coisa muito importante. Enfim, acho que, para terminar, só vou falar mais uma coisinha, para terminar, acho que hoje o reconhecimento de Israel não tem nenhuma disposição de reconhecer qualquer facção ou qualquer grupo ou qualquer palestino. Essa coisa de que um é corrupto, o outro é terrorista e tal, é com inimigos que você negocia. Se os palestinos não os reconhecerem, cabe aos palestinos mudar a representação. Essa é a representação palestina. O Hamas em Gaza e a OLP majoritariamente na Cisjordânia. Israel diz que não negocia com o Hamas, mas também não negocia com a OLP. Poderia ter reforçado a OLP e iniciado uma negociação para enfraquecer o Hamas, não fez isso. Por quê? Porque a política não é de reconhecimento, é de evitar ao máximo o surgimento de um Estado palestino. E aí se pergunta, se não houver um Estado palestino, o que Israel vai fazer ao consolidar a sua ocupação na Cisjordânia? O que ele vai fazer com 2.800.000 palestinos? Dar direitos políticos? Isso, um Estado que dá direitos políticos, direito a voto, de organização para essa população, pode perder a maioria, e isso comprometeria o conceito atualmente vigente de Estado judeu. Vai se anexar o território e expulsar as pessoas. A tese contrária à criação de um Estado palestino é contrária aos interesses de Israel. Em longo prazo, ela condena a Israel a não saber o que fazer com essa população palestina e a só poder garantir o seu domínio pela força. Isso é um horror, isso é negativo, isso é contra os direitos humanos, isso eu não posso aceitar. Obrigado. Nós agradecemos, Jaime. Agora a gente vai passar para outra questão com menos tempo, e aí eu vou pedir para cada um se manifestar em 5 minutos, se possível, e a gente vai falar sobre a questão, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o vocabulário, e é essa pergunta também, sobre apartheid e genocídio da relação Israel-Palestina. A gente pode usar essas palavras? É isso que está acontecendo? E como é que vocês veem isso? André, por favor. Bom, obviamente que não há um genocídio e não há um apartheid. Essas palavras são usadas para tentar manchar a imagem de Israel por questões ideológicas ou políticas de quem está falando, né? Normalmente essas acusações, que são jargões usados, ora por pessoas de certas academias ou certas pessoas de certas mídias, ou até mesmo pessoas que não têm nenhuma relação nem com a academia nem com a mídia, mas usam isso para tentar ganhar um argumento, utilizam esses jargões que acabaram bebendo desses jargões em alguma fonte, e normalmente essas fontes são de um dos dois lados, ou são políticos, ao redor do mundo, para tentar danificar a imagem de Israel, manchar a imagem de Israel e transformar o conflito em mais grave do que ele realmente é, né? Então vamos lá, genocídio. Genocídio, conhecemos bem a palavra foi inventada depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial. Existiram vários genocídios ao redor do mundo, em Ruanda, em Darfur, o genocídio armênio, o genocídio contra o povo judeu também, entre outros. A população palestina, ela infelizmente está envolvida nesse conflito, assim como outras populações árabes que também foram envolvidas, morreram desde 1910, 1905, né, desde o início do século passado, morreram em torno aí de 80 mil, 90 mil pessoas dos dois lados, incluindo todas as guerras árabes israelenses, incluindo a Guerra de Independência, incluindo os atentados contra os judeus israelenses e contra os árabes israelenses. Em torno aí de 30% a 40% desse número são mortes dos israelenses e 60% a 70% são mortes dos árabes em geral. Então, assim, em relação especificamente à população palestina, a população de Gaza, quando Israel termina a guerra de independência, é de 300 mil pessoas. Hoje tem 2 milhões de pessoas lá. A população de Gaza em 1990 era de 900 mil pessoas. Hoje é de 2 milhões.
A população na Cisjordânia e Gaza juntas em 67 era de 1 milhão, hoje são 4,5 milhões. Então não há nenhuma prova, nenhuma amostra matemática, estatística de que está acontecendo um genocídio, né? No final das contas, o genocídio, o massacre intencional, é você ter uma intenção de exterminar por completo, matar por completo pessoas, com base, obviamente, aí numa questão étnica, religiosa e nacional. E, obviamente, isso não está acontecendo. Existem também, como o Demetrio bem colocou, 2 milhões de árabes israelenses, é um quinto da população de Israel, que é árabe-israelense e que possuem direitos iguais aos judeus israelenses. Ou seja, não tem nenhum motivo pelo qual Israel matar palestinos porque eles são árabes ou são muçulmanos. Existe uma questão de segurança, um conflito belicoso há muitos e muitos anos. Existem pessoas que colaboram com Israel e trabalham em Israel, existem palestinos que trabalham dentro de Israel, existem palestinos agentes do Serviço Secreto de Israel, e existem palestinos terroristas que são mortos por forças israelenses. Em relação ao apartheid, a palavra apartheid também é usada dentro dessa onda de deslegitimização. Eu vou lembrar aqui os 3 Ds de Nathan Sharansky, que foi presidente da Agência Judaica em Israel. Ele fala dos 3 Ds, a deslegitimização, a desumanização e os 2 pesos, 2 medidas. Então, essa é uma questão que as pessoas tentam trazer, principalmente aqueles que não aceitam a existência de Israel e tentam manchar a sua imagem, trazem argumentos carregados aí de jargões prontos, de crimes hediondos que aconteceram ao redor do mundo, ao longo da história, para tentar trazer essa palavra e esse crime para a realidade israelo-palestina e tentar fazer com que as pessoas se sensibilizem, obviamente, com o lado mais fraco, que é o palestino. Então, falar de apartheid, falar de genocídio, falar de limpeza étnica, falar de um massacre contra a humanidade, crimes contra a humanidade, tudo isso é carregado aí de uma certa intenção para que o interlocutor que está escutando isso seja convencido de que esses crimes estejam realmente acontecendo, e não estão. Apartheid foi um regime racial estabelecido na África do Sul, que separava negros e brancos em ônibus, em escolas, em bairros, em restaurantes, em repartições públicas, em hospitais. As pessoas realmente, isso era gritante, existia racismo exacerbado na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, contra os negros. Existia toda uma onda de visão de raças superiores e inferiores, não só na Alemanha nazista, antes da Segunda Guerra Mundial, mas em outros lugares. Isso não acontece na região, isso não acontece em Israel, isso também não acontece nos territórios da Cisjordânia e na faixa de Gaza. Israel não separa palestinos israelenses por causa de raça, por causa de etnia, por causa de religião. Existe uma questão de segurança. Existem locais onde há uma interação completa entre as populações, onde não há violência, e há uma questão onde há violência, como, por exemplo, em Hebron, onde existiram vários atentados em uma rua específica, onde há uma divisão entre as populações para elas não se chocarem e não cometerem atos de violência um contra os outros. Então, não há nenhuma comparação entre a apartheid da África do Sul com Israel, com a democracia israelense, nem dentro de Israel com árabes israelenses, nem fora na Cisjordânia. O muro que separa, a barreira de segurança que separa Israel da Cisjordânia não foi construído em 1967, quando Israel conquistou o território, foi construído em 2002, durante a Segunda Intifada, enquanto morriam centenas de israelenses, árabes e judeus, em atentados suicidas, e essa era a única forma que o governo encontrou de brecar esses terroristas de entrarem a pé no território, uma vez que o território ele é muito curto. Eu quero lembrar também aqui, quem está assistindo, que o primeiro projeto de colocar uma barreira de segurança, que é 90% uma cerca e 10% muro ao longo da Cisjordânia, foi o governo Rabin, mas foi implementado pelo governo Sharon. Obrigado. Obrigada, André. Demetrio, por favor. Bom, eu acho, em primeiro lugar, que as pessoas precisam parar de brincar com a palavra genocídio. Isso é uma brincadeira que existe no Brasil também. Por mais que eu ache abominável, e eu acho, o governo Bolsonaro, e por mais que eu ache, e eu acho, que ele cometeu inúmeros crimes contra a saúde pública ao longo da pandemia, o uso da palavra genocídio aqui, assim como o uso da palavra genocídio para se referir ao conflito entre Israel e os palestinos, é uma imoralidade. E é uma imoralidade porque o genocídio é o maior de todos os crimes. Se você banaliza a palavra genocídio, você
deslegitima as instituições internacionais criadas por tratados, como o Tribunal Penal Internacional, que foram criados justamente para punir genocídio. Se tudo é genocídio, logo, logo, nada será genocídio. Portanto, brincar com a palavra genocídio é, na verdade, passar um pano sobre os genocidas. Tá? E é por isso que as pessoas precisam parar com essa brincadeira imediatamente. A outra parte da conversa é diferente. O apartheid na África do Sul, ele existia porque existia uma negação de direitos a nacionais sul-africanos que eram negros. Existiu algo como um apartheid nos Estados Unidos, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, com as leis racistas que negavam direitos aos negros. E, no fundo, isso só acabou na década de 60, com as leis dos direitos civis e as leis dos direitos de voto. Existia um tipo político de apartheid nos Estados Unidos, porque cidadãos americanos não tinham direitos no Estado americano. Não existe ainda apartheid em Israel-Palestina, porque os palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza não são cidadãos de Israel. Entretanto, e esse é o ponto, se a ocupação se consolida e se eterniza, se a perspectiva de dois estados desaparece, se o reconhecimento de Israel de que os palestinos são uma nação e têm direito a um Estado soberano, se isso desaparece, e, portanto, se nós temos a perenização da ocupação, então teremos apartheid. O risco que existe quando Israel sabota as negociações de paz é que Israel se transforme num estado de apartheid e extermine a sua democracia. É por isso que dirigentes israelenses assinaram os acordos de Oslo. Dirigentes israelenses não assinaram os acordos de Oslo porque pretendiam fazer o bem para os palestinos. Assinaram os acordos de Oslo porque pretendiam ser fiéis à ideia de Israel como Estado judaico e democrático. Eu só encerro essa resposta para dizer uma coisa. Eu não concordo com o Jaime que foi historicamente derrotada a ideia de dois Estados. Eu acho que ela pode e precisa reaparecer, embora hoje ela não esteja na agenda. Mas o problema sério, e aí eu concordo com o Jaime, é que o conflito permanente serve à direção política dos dois lados. Os dirigentes de Israel hoje se legitimam com base no congelamento do status quo. E os dirigentes palestinos se legitimam também com base nesse congelamento. É uma situação confortável para as elites políticas dos dois lados. Não há nada mais confortável para Israel do que a existência de governos autônomos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, porque assim Israel pode fingir que não é potência ocupante, como finge durante a pandemia ao não oferecer vacinação para os palestinos, uma obrigação das potências ocupantes. E os palestinos, ao se colocarem como facções em guerra permanente contra o Estado de Israel, garantem a estabilidade do seu poder político e exercem esse poder político em nome da luta contra Israel. Eles têm armas, porque Israel lhes permite ter armas e utilizam essas armas e essa força repressiva contra os palestinos. É confortável para os dois lados, é confortável para as duas elites. As vítimas disso são a ideia de Israel como Estado judaico e democrático, e as vítimas disso são os palestinos que não têm um Estado soberano. Muito obrigada, Demétrio. Na próxima a gente roda para não ficar na mesma ordem também, né? Desculpa. Jaime, por favor.
Bom, em relação ao genocídio, eu concordo com o André e com o Demetrio, não vou nem discutir, acho que é banalizar e tal. Eu queria discutir a questão do apartheid, que, na minha opinião, é um work in progress em Israel. Eu lembro que uma vez, há muitos anos, eu entrevistei um economista que dizia o seguinte: não existe globalização. Não existe globalização, é uma bobagem e tal. Eu somei, bom, existe isso existe. Então você pode chamar de Maria do Carmo, de Esporte Clube Corinthians Paulista, você pode chamar o que quiser, mas existe a globalização. Tá? Eu acho que a questão do apartheid, eu não queria discutir isso em relação aos territórios ocupados, porque nos territórios ocupados, Demetrio tem razão, Israel é uma força de ocupação. Eu queria discutir o apartheid in progress dentro de Israel em relação aos cidadãos não judeus de Israel, que é uma coisa muito grave. Em 2018 foi aprovado pelo parlamento a lei do Estado-nação. Não sei se a tradução é exatamente essa, mas a lei do Estado-nação faz do árabe uma língua de segunda classe e limita gravemente os direitos da minoria árabe. Certamente o pessoal da defesa incondicional de Israel vai dizer o seguinte: não, mas eles têm direito a entrar nas universidades, a ser médicos e tal. É verdade, eles têm direito desde que eles aceitem o fato de que eles são cidadãos, de que eles aceitem a situação de cidadãos de segunda classe, tá certo? Hoje, uma grande discussão dentro do parlamento israelense é a questão do orçamento das cidades árabes. É completamente desproporcional o orçamento que é destinado às cidades árabes e às cidades israelenses. Ao aprovarem a ideia de que Israel é um Estado judeu e um Estado dos judeus que foi aprovado, isso foi um ataque à democracia e, mais do que isso, ela não veio sozinho, veio com as restrições às ONGs que corajosamente lutam, tá, pela defesa dos direitos das minorias em Israel. Isso foi radicalmente diminuído. Então, o que eu acho, e é curioso que a gente não precisa chamar de apartheid, você pode chamar de Maria do Carmo, se quiser, mas anteontem foi publicado uma pesquisa dirigida por 2 sociólogos, socióloga judia chamada Dalia Schendlin e um sociólogo palestino chamado Halil Shkaki. Tá? 45% dos entrevistados acham que Israel é um estado de apartheid. Não sou eu que estou dizendo isso aí. Desses 45%, 57% são judeus e 57% são árabes, e 28% são judeus. Na ponderação, pelo peso das populações, 45% da população israelense acredita que vive num estado de apartheid. E eu acho que justamente pela não solução da questão da ocupação, a questão da discriminação das populações palestinas e das populações árabes rapidamente está se estendendo de fora das fronteiras da Cisjordânia para dentro de Israel. Isso é um perigo muito grave e eu não vejo hoje força suficiente nas correntes progressistas ou democráticas para deterem isso. Eu sou muito pessimista hoje em relação a isso. Acho que o Demetrio diz, não, a solução de 2 estados um dia vai voltar. Eu acho que vai voltar, mas não é para a nossa geração. Eu acredito hoje muito mais no que os americanos chamam de grassroots, de iniciativas pacifistas na base, de escolas binacionais, de entidades, de clubes onde se pratique a tolerância. Eu acho que a educação das crianças pela paz, e aí, André, não é um monopólio dos palestinos a demonização dos judeus, há a demonização dos árabes também em muitas escolas judaicas. Eu acredito muito numa educação pluralista, acredito muito em iniciativas de base. E temo muito pelo crescente avanço do apartheid dentro de Israel em relação às minorias. Queria só lembrar que hoje é uma coisa muito positiva,
um partido árabe está no governo, um governo que não é de esquerda, nem progressista, mas a principal bandeira desse partido árabe é conseguir que se pare a expulsão de 100 mil beduínos que vivem no sul do Negev, tá? É a metade da população beduína de Israel, são 200 ou 230 mil pessoas. Esses beduínos são cidadãos israelenses e seus povoados não são reconhecidos. Querem colocar essas populações em cidades que são reconhecidas por Israel. A luta desse partido árabe é parar isso. Isso é o mais puro apartheid. Esse é o meu temor. Obrigada, Jaime. A próxima questão, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui para vocês, e aí a gente faz o Demétrio, o Jaime e o André, pode ser? Só para rodar. A questão que a gente coloca agora, no terceiro ponto, seria sobre os assentamentos israelenses e a Resolução 242. A Resolução 242, para quem não lembra, de novembro de 67, logo após a Guerra dos 6 Dias, previa, né, a retirada dos territórios israelenses, a retirada de Israel, das Forças Armadas israelenses dos territórios, em troca do fim de hostilidades e tudo mais. Demétrio, o que você acha em relação a isso? Abre o microfone ficou fechado. Imagina. Em primeiro lugar, como eu já disse, eu acho que a multiplicação e a expansão dos assentamentos são sinais de que os governos de Israel investem cada vez menos na hipótese do diálogo e da paz com os palestinos. Na prática, embora não digam isso, ao multiplicar assentamentos e ao expandir assentamentos, eles investem na ideia da ocupação permanente, da anexação de partes muito grandes da Cisjordânia a Israel, o que tornaria inviável no futuro a criação de um Estado palestino. Por outro lado, eu não acho que uma paz em 2 estados exija a remoção de todos os assentamentos judaicos da Cisjordânia. Eu acho que uma verdadeira paz em 2 estados teria que propiciar a possibilidade da existência de cidadãos com 2 nacionalidades, de cidadãos judeus com uma dupla nacionalidade que continuam a habitar onde habitam, ou seja, no futuro Estado palestino, e de cidadãos árabes com dupla nacionalidade, atuais cidadãos de Israel, que poderiam ter também a cidadania palestina. Não é nenhuma invenção a existência de dupla nacionalidade, como tantos brasileiros sabem, e que poderiam continuar habitando dentro das fronteiras do Estado de Israel, como habitam hoje. A ideia de remoção de populações, de grandes quantidades de população, é uma ideia que tende à violência. Por toda a história, a remoção de milhões e milhões de pessoas só se deu por meios violentos e por meios extraordinariamente sangrentos. Então, eu não vejo a ideia de 2 estados como estando associada à ideia de remoção de população. Nem a remoção dos cidadãos árabe-israelenses, que podem querer continuar vivendo em Israel e tem que ter esse direito, porque são cidadãos israelenses, nem a remoção de judeus de assentamentos na Cisjordânia. Então, me parece que não se deve confundir as coisas. A existência de populações de língua diferente, de etnia diferente, não é um problema para nenhum Estado democrático. Obrigada, Demétrio. Jaime? Eu sou bem mais pessimista do que o Demétrio. Eu acho que a ocupação de fato ela está consolidada. Primeiro que a remoção
Demétrio, demais colegas, como é que você vai colocar? Quando a gente fala em assentamento, parece que a gente está falando em meia dúzia de tendas com 50 pessoas e tal. A cidade de Ariel, por exemplo, que fica nos assentamentos, tem 50 mil habitantes, em casas modernas e tal, etc. O que acontece? Você não consegue tirar isso. E há mecanismos muito sutis de avanço da colonização. Por exemplo, Israel hoje é um país caríssimo e estimula a imigração. E aí o que acontece? Você morar numa cidade como Tel Aviv, ou mesmo nas cidades em volta, para quem vem de um país do terceiro mundo, da Argentina, do Brasil ou do México, é muito caro. Ora, você tem incentivos enormes para morar nos assentamentos. E aí o que você vai criando? Não são só pessoas que passam a defender moradores desses assentamentos, eles não estão defendendo exclusivamente uma ideia. Talvez não sejam pessoas extremistas nem nada. Estão defendendo a sua casa, tá certo? Eles receberam uma casa, eles acreditam que têm direito a essa casa, eles estão defendendo a casa que eles podem pagar. Então aí virou também um conflito de interesse econômico. Tá certo? Ao mesmo tempo, tem outros instrumentos de ocupação, como eu falei, que são muito graves. Um deles é o controle da água. Um deles é o controle. Israel controla todas as fontes de água. Na Cisjordânia, as principais fontes de água. Como é que vai se abrir mão disso aí? Eu não vejo nenhuma possibilidade hoje de criação de um Estado palestino que envolva a Cisjordânia. Eu acho que foi consolidada uma outra situação. Daqui a 20 anos eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que hoje a grande discussão que se coloca é como vai ser a vida de 2,8 milhões de palestinos que vivem na Cisjordânia e dos 20% de árabes e de não-judeus que vivem no Estado de Israel. Essa questão é muito prática. E o fato de um partido árabe estar participando no governo é eloquente. Eram partidos que diziam o seguinte: não vamos participar desse regime sionista, desse governo sionista, nem nada. Nós estamos esperando quando vier uma outra coisa, quando tiver um Estado independente, a gente possa se aliar a um Estado palestino. Hoje as questões são muito claras. Esses representantes árabes no parlamento são cobrados pelos seus eleitores por coisas simples: educação, saúde, que parecem simples, não são simples, educação, saúde, moradia, e eles precisam resolver isso. Me parece que essas questões que se dão dentro do Estado de Israel hoje são muito mais candentes do que a solução de dois Estados. Acho ruim, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que a tendência é a representação política palestina crescer dentro de Israel e se discutir o que vai se fazer com esses 2,8 milhões de palestinos. Israel vai botar eles para fora, vai jogar eles ao mar. Todos os que tentaram fazer isso com os judeus quebraram a cara. André, por favor, abre teu microfone para a gente encerrar essa rodada e para as perguntas. Eu ia deixar o Demétrio comentar o que Demétrio, por favor. Demétrio, pode abrir. Claro, desculpa. Abre, não abre. Ainda está fechado, pode abrir o microfone. Eu quero rapidamente fazer um comentário sobre o que diz o Jaime. Veja, Jaime, eu concordo inteiramente com você que a questão dos direitos dos palestinos, dos árabes, cidadãos de Israel, é uma questão candente. Acho que a entrada de um partido árabe no governo é uma grande novidade. Concordo com tudo que você falou, menos que, bom, vamos deixar para lá essa questão dos dois estados, porque você recoloca a questão cada vez que você fala o que se faz com os 2,8 milhões de palestinos da Cisjordânia, e eu acrescentaria aí, o que se faz com os palestinos da faixa de Gaza que não têm direitos nacionais. Não é que a faixa de Gaza é um Estado soberano, ou alguma coisa assim. A faixa de Gaza é uma tirania local do Hamas submetida à soberania de Israel, que controla o espaço aéreo, que controla o espaço marítimo, que controla o que entra e o que sai da faixa de Gaza. Então, quando você coloca a pergunta, e o que se faz com os 2,8 milhões de palestinos? Bom, é essa pergunta que nós estamos tentando responder ao discutir a questão da paz e dos dois estados.
Quanto ao resto, eu concordo com você. Obrigada, Demétrio. André, posso por falar favor. uma coisinha rápida? Pode, André, aqui... deixa? É 30 segundos. A gente deixa, segundos. Pode falar. Uma coisa é o que eu acredito e gostaria, Demétrio. Outra coisa é o que eu vejo. Eu, sem dúvida, defendo a solução de 2 estados. Hoje, eu sou muito pessimista, é isso. André, desculpa. Obrigado, pessoal. Eu queria só dar talvez uma frase de motivação para vocês, principalmente ao Jaime. O Ben Gurion falava que para você ser realista, você precisa acreditar em milagres para ser israelense. Eu não jogaria na lata do lixo toda a criatividade, a inovação israelense, até mesmo a sua vontade para a paz. Porque quando a gente fala Israel, não quer a paz, Israel não quer a paz, é como se a gente estivesse falando que 9 milhões de pessoas que moram lá, incluindo 2 milhões de árabes, não desejam viver em paz com seus vizinhos. Eu não consigo aceitar isso. Eu sim acredito que os 9 milhões, ou pelo menos a grande maioria, conforme mostram várias pesquisas, querem sim chegar a um acordo de paz, visto a comemoração que houve em Israel e a euforia, tanto da mídia, da esquerda e da direita, com os acordos de paz de Abraão. E isso vai continuar acontecendo e pode chegar a acontecer o que falavam que ia acontecer ao contrário, é ter acordos de paz com os palestinos para depois ter acordo de paz com os árabes. Pode ser que a gente presencie vários acordos de paz com vários países árabes e eles mesmos ajudem aos palestinos chegarem nas conclusões que eles precisam chegar para conseguir um acordo com os israelenses. Chegando agora no ponto dos assentamentos e da Resolução 242, eu acho que eu queria também colocar aqui em contexto. A Resolução 242 tem 2 parágrafos, um para Israel e um para os árabes. Para Israel dizia que tinha que se retirar de territórios, eles tiraram a palavra todos da resolução, all, então tinha que se retirar de territórios conquistados na última guerra, e para os árabes estava dizendo de uma forma bem indireta, na verdade bem direta, de que as fronteiras internacionais são ser reconhecidas, os Estados-nações deveriam gozar do direito de existir e ter sua soberania respeitada. No final das contas, reconhecimento à existência de Israel. Os árabes, antes da resolução sair, foram para Khartoum, capital do Sudão, e declararam os 3 nãos: não ao reconhecimento, não à paz e não às negociações com Israel. Esses 3 não, na verdade, eles basearam a política externa de Israel pelos próximos 30 anos, né? Lembrando que os governos israelenses nessa época eram de esquerda e não acreditavam nem no diálogo com os árabes para falar de paz, né? Na época era Eshkol, depois virou Golda Meir, e a gente tem várias sucessivas negociações secretas que aconteciam e nenhuma delas surtiram efeito até chegar a meados da década de 80. Então, assim, no final das contas, quando a gente fala dos assentamentos, eu acho que aqui no Brasil, e principalmente na mídia, quando a gente fala de assentamentos e a gente fala de negociações de paz, as pessoas pelo menos entendem que os assentamentos são o principal empecilho para a paz e foram os assentamentos que causaram conflito. E só queria usar meus 2 minutos que me restaram para desmistificar isso. Os assentamentos são um sintoma do conflito, não são a causa, e eu insisto no ponto que a causa foi a negação do outro lado de aceitar a existência de um lar nacional do povo judeu desde 1860, mais ou menos isso. E a segunda coisa é que os assentamentos, sendo um fenômeno e não a causa do conflito, eles de longe não são o principal e o mais difícil de resolver. Apesar de ser muito difícil de resolver, alguns pontos que o Jaime colocou, que Israel é caro, que é muito difícil de tirar, que Ariel tem 50 mil pessoas, existem várias formas criativas. Eu sugiro vocês lerem o livro Impasse de 67, do Micha Goodman, que ele fala a respeito dos problemas, a respeito dessa questão geopolítica, que existe uma questão dos assentamentos existirem e eles picotarem o território, e tem muita gente lá, como faz para tirar todo mundo, se é que vai tirar, se é que vai deixar alguém, qual o estado dessas pessoas e tudo mais. Mas eu queria também trazer aqui uma questão muito importante que não foi citada. Israel tirou 10 mil assentados de Gaza em 2005. Todos os assentamentos foram retirados. E aqui não é uma questão de proporção. Eu vou voltar para a questão conceitual. Israel retirou assentamentos, retirou pessoas, entregou a faixa de Gaza para a autoridade palestina, e o que aconteceu 1 ano e meio depois? O Hamas tomou o poder à força num golpe de Estado contra a autoridade palestina, transformou a faixa de Gaza numa ditadura teocrática, como o Demétrio falou, e não aproximou os palestinos de um Estado e nem a paz na região. Não, ao contrário, 20 mil foguetes foram disparados contra Israel, e Israel revidou em 4 guerras que mataram civis palestinos, infelizmente, e muitos membros de grupos terroristas. Ou seja, a questão da devolução ou da entrega de territórios
ou da retirada de assentamentos per se não resolve o problema. O que resolve o problema é o entendimento conceitual de que existe uma grande parcela da população palestina sendo educada para não aceitar a existência de um lar nacional judaico nem em 1 metro quadrado daquela região. E eu queria dizer que, apesar do Hamas ser uma ditadura, o Hamas ganhou as eleições legislativas palestinas em 2005, em 2006, com mais de 60% dos votos. Então, alguém está educando os palestinos, e gerações após gerações, e eles estão votando nas piores pessoas possíveis para comandar a política palestina, que, por fim, não quer a paz com Israel. Demétrio, quer fazer alguma consideração? Por favor, abra o seu microfone, depois a gente passa a consideração do Jaime e depois para perguntas muito pontuais para encerrar. 2 considerações. Do jeito que o André falou, até parece que a retirada de Israel da faixa de Gaza foi a criação de um Estado palestino na faixa de Gaza, mas não é nada disso. Israel se retirou da faixa de Gaza sem dar a soberania para os palestinos. O que se instalou na faixa de Gaza foi um governo local autônomo. Na verdade, foi um intermediário, um governo que funciona como intermediário do Estado ocupante, mesmo que esse governo intermediário seja o governo do Hamas. É bom observar que não faltam acordos chamados acordos de segurança entre as agências de segurança de Israel e os governos autônomos palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Os acordos de segurança existem, as conversas de segurança existem o tempo todo. Né? Os palestinos votam em quem eles votam, porque esses dirigentes tirânicos são os dirigentes que surgem da guerra permanente. Jaime, você quer fazer uma colocação antes da gente ir para as perguntas? E é muito rápido, que é o seguinte, de novo, André, eu acho, você coloca toda a responsabilidade do reconhecimento do lado do palestino. Muitas escolas judaicas praticam o mesmo tipo de formação. Você diz que houve a eleição, Israel saiu da faixa de Gaza e foi eleito um governo anti-Israel, que atacou, etc., etc. Israel saiu da faixa de Gaza, mas a economia de Gaza continua na mão de Israel. Os palestinos de Gaza não podem construir aeroporto. Então, esse é o conceito um pouco. É o conceito que dá a parte ruim da autonomia, que é resolver uma série de problemas, mas não dá autonomia de fato, tá certo? E acho que como potência, insisto nisso, como potência regional hoje, Israel, o reconhecimento, o grande reconhecimento que falta hoje, não é de um interlocutor palestino, é de Israel voltar às negociações reais de paz, e não fictícias. Fala, André, para a gente encerrar. Gente, quando eu falo que Israel saiu de Gaza e entregou a faixa de Gaza para o outro lado de Palestina, eu não estava me referindo que Israel criou um Estado palestino, até porque isso só pode ser feito através das negociações que definem os 4 pilares. Mas faz parte do processo de paz e também do plano de Rabin, do processo de governo interino, ter autonomias novas e ter responsabilidades novas. Jaime, se Israel tivesse deixado os palestinos construírem um aeroporto na faixa de Gaza, a gente já tinha tido 4 guerras a mais do que as últimas 4 guerras. O fato de Israel controlar a economia de Gaza não quer dizer que a economia não cresce. Israel controla a economia da Cisjordânia. A Cisjordânia tem uma economia que cresce 6% ao ano. Ela cresce mais do que a do Líbano, da Síria, da Jordânia e do Egito juntas, em porcentagem. Por quê? E mesmo Israel controlando, ou seja, a economia crescendo não depende de Israel, depende do terrorismo que existe na região. Quando não existe terrorismo na região, a economia cresce. Quando existe terrorismo na região, não cresce. Isso está provado, é um fato concreto. Os números mostram isso. A economia de Gaza não cresce, o Hamas domina Gaza. O Hamas não domina a Cisjordânia, a economia da Cisjordânia cresce muito. Se você visita Ramallah, hotéis 6 estrelas, BMWs e Mercedes para lá e para cá,
Não parece que existe uma situação belicosa em muitos lugares. Eu sei que em muitos lugares parece. Eu não estou colocando a responsabilidade toda em cima de Israel, dos palestinos, mas existe uma situação belicosa que, por fim, começou a terminar, começou a deixar de existir o processo de paz com a negação do Arafat em 2000, a volta para a região, o início da segunda intifada, que foi o grande tapa na cara de que a ideia de terra por paz não estava funcionando, porque foi oferecido 93% e, em troca, não teve uma contraproposta. Ele foi embora sem dar contraproposta, nem para o Barack, depois ele não deu contraproposta para o Clinton, e depois começou uma segunda intifada que matou 1.500 israelenses em 3 anos, em 4 anos, que para Israel são 16, 11 de setembro. Bom, a gente não vai ter tempo de fazer muitas perguntas, o nosso tempo já está se aproximando, né? Nosso evento já está se aproximando do fim. A gente tem várias perguntas, mas eu gostaria de fazer uma muito importante, já que a gente está lidando, e esse evento foi organizado por alunos da universidade, da PUC, e aí eu gostaria de perguntar para quem quiser responder, como é que vocês avaliam a qualidade do debate sobre o conflito no ambiente acadêmico das universidades aqui no Brasil, se vocês acham que a influência do movimento de BDS, de boicote e tal, diminui a qualidade desse debate. E aí a gente, se eu puder já estender na questão do antissemitismo, se é isso que a gente está vendo atualmente. Quem começa? André, começa? Demétrio não começou ainda. Demétrio não começou ainda, é verdade? Demétrio, por favor, perdão. Ou o Jaime não começou, não lembro agora. Um dos dois não começou. O Jaime não começou, mas Demétrio comece, por favor. Enfim, eu acho que a qualidade do debate no Brasil, não só no Brasil, na maior parte do mundo, sobre o conflito entre Israel e Palestina piorou muito. O que tem a ver não especificamente com Israel e Palestina, mas com uma crescente polarização política internacional, com a emergência de correntes antidemocráticas à esquerda e à direita, e com o papel cada vez mais prominente dessas correntes à esquerda e à direita. Então, o debate sobre a questão ele passou a ser profundamente contaminado, de novo, né, porque isso já aconteceu antes, por acusações de parte a parte sobre o passado, acusações que nos remetem a quem foi o culpado pela destruição da última negociação, se os culpados foram os palestinos que não apresentaram uma contraproposta, ou foi Sharon no seu famoso passeio que provocou o início da intifada, se volta às guerras árabe-israelenses, se volta frequentemente à bipartição da ONU e à guerra de independência de Israel, e isso quando não se volta a causas bíblicas dos conflitos ou dos direitos, né? Então, os direitos passam a ser os direitos de quem estava lá há 3.000 anos atrás e coisas assim. É uma discussão que visa apontar culpados e definir um responsável único pela inexistência de negociações de paz. Esse é o tipo de debate mais frequente nas universidades. O movimento de boicote e desinvestimento em Israel é a cobertura mais diplomática, vamos dizer assim, ou menos explícita da proposta de extinção de Israel. O movimento de boicote e desinvestimento, ele, nos seus documentos de fundação, claramente defende a ideia de um Estado único em Israel. Palestina, o que significa a extinção do Estado de Israel. O antissemitismo voltou a ser um elemento importante no mundo hoje, com a ascensão de uma direita que é tanto islamofóbica quanto antissemita. A islamofobia e o antissemitismo andam juntos
no discurso de várias correntes de direita. A gente pode falar do Viktor Orbán, da Hungria, por exemplo, onde isso é muito claro, né? Por outro lado, frequentemente os governos de Israel tendem a acusar de antissemitismo os críticos de qualquer atitude do governo de Israel, como se criticar a sabotagem dos governos de Israel às negociações de paz fosse antissemitismo, como se fosse permitido criticar qualquer governo no mundo, menos o governo de Israel. Então, nem tudo é antissemitismo. Isso precisa ficar bem claro. Mas eu acho que, de fato, o debate perdeu muita qualidade, e eu vejo isso quando se apresenta o mundo palestino como um mundo de terroristas, de um lado, e como se apresenta, do outro lado, Israel como um Estado que pratica genocídio, né? Essa polaridade está presente no debate e revela a miséria do debate sobre o assunto na maioria dos ambientes. Jaime, você fala, por favor? Rapidamente, eu concordo. Eu acho que piorou bastante pelos motivos que o Demétrio aponta e por outros. Eu acho que, sob o governo Bolsonaro, a gente tem dois elementos. Primeiro, a gente tem o empobrecimento geral de todos os debates, a tribalização dos debates. Então, eu me recuso a aceitar essa coisa que você é judeu, defende uma coisa, você é palestino, defende outra coisa. Isso é tribal, isso não tem nada a ver com direitos humanos, nem com pluralidade de opiniões. No caso de Israel, aqui, há um complicador. Que o governo Bolsonaro sequestrou a imagem de Israel e dos judeus em nome de uma suposta defesa dos valores judaico-cristãos, e muita gente, dentro e fora da comunidade judaica, aceitou isso aí. Então, esse é um elemento muito perigoso, tá? Acho que é uma coisa. E, em relação ao antissemitismo, eu tive que me afastar do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil por motivos profissionais. Mas há mais ou menos 1 ano e meio a gente fez uma publicação que era um balanço muito simples dos atos antissemitas dentro do Brasil do Bolsonaro. Não, o governo Bolsonaro não me parece... Eu sou contra a banalização, Demétrio, de termos como genocida ou o governo antissemita. O governo Bolsonaro não é nem nazista, nem antissemita, mas ele cria um ambiente de intolerância que deixa os malucos se manifestarem. 5, 10 anos atrás, seria inimaginável um cidadão entrar num shopping center de Curitiba com uma suástica no braço. E acontece hoje. E coisas semelhantes. Por quê? Porque é um governo que estimula o discurso maluco, radical, intolerante e racista. Então, acho que piorou, sim, pelos motivos apresentados, mas acho que o clima que é criado no Brasil é um clima tribal, é um clima anti-intolerância, anti-debate e muito prejudicial à democracia. É a legitimação disso, né, Jaime? Essa palavra é importante. André? Eu não vou discordar de nenhum e concordar, não vou emitir agora questões específicas sobre o momento atual, mas eu queria também remeter ao fato de que não é de hoje e não é desse governo que existe uma distorção no conflito palestino-israelense nas universidades públicas e privadas brasileiras. Já existiu várias vezes, em vários retratos, na universidade, inclusive na PUC São Paulo, infelizmente, de intolerância para com Israel, para com o sionismo, para com judeus, estudantes que se consideram sionistas, muito antes da eleição do governo Bolsonaro. Então, não é um fenômeno específico. Eu não vou agora discordar do que você acabou de falar, de que existem discursos que acabam alimentando malucos a falarem um monte de coisa, como você falou, Jaime, eu concordo com você, mas existe, sim, um problema endêmico em relação ao fato de existir uma distorção completa do conflito palestino-israelense, e parte isso, muitas vezes, de professores, de acadêmicos, muitas vezes da mídia, que acabam trazendo para os seus estudantes que são leigos no assunto, formas de verem o conflito, na qual eles vão usar
discursos de ódio que são considerados antissemitas pela definição internacional de memória do Holocausto, a IHRA, como, por exemplo, falar que Israel é um empreendimento racista. É claro que criticar Israel e as políticas israelenses não é antissemitismo, eu concordo com o Demétrio, é saudável, tem que acontecer, Israel não é perfeito, nenhum país é perfeito, mas há formas de fazer isso, e a forma como se destaca Israel perante as outras nações e como se fazem as universidades, determinados cursos, determinados locais, determinados professores, a quais esses professores possuem algumas plataformas, inclusive falam em muitos lugares na mídia, a gente conhece a forma como eles colocam, a qual Israel passa a não ser mais legítimo, o sionismo não é um movimento legítimo, e a gente teve um exemplo hoje mesmo em uma universidade em São Paulo. Então, eu queria, para terminar minha fala, ler uma pequena parte de uma parte do livro da Hadassah Ben-Ito, que foi juíza da Suprema Corte de Israel, que escreveu o livro A Força de uma Mentira, que fala sobre... André, era isso que eu ia falar. Essa minha última questão para vocês, então você já embalou isso, seria, como a gente está falando em ambiente acadêmico, a indicação de obras sérias, enfim, obras sobre o conflito e também quais veículos, né, quais coberturas jornalísticas os alunos e todos nós podemos nos informar. Então aí você já... Vamos lá. A Hadassah, eu vou responder, mas primeiro eu vou ler o que ela falou, só para complementar o raciocínio dessa questão da plataforma. Quem é que está falando, aonde que está falando, quem é que está escutando e como isso reverbera em relação a ser mentira ou verdade do que está sendo dito. A Hadassah Ben-Ito, lá pela página 200 e tantos desse livro, A Força de uma Mentira, que fala sobre a força, como os protocolos do Sábio de Sião conquistaram a população na antiga Rússia czarista para convencer as pessoas dos problemas sociais, era tudo culpa dos judeus. Ela diz o seguinte: para conquistar a imortalidade, uma falsificação precisa apenas ser reconhecida dentro de algum âmbito legítimo, ter um disfarce convincente. Pode ser então criticada, negada e refutada, sem que isso cause nenhum risco à sua existência. Sempre haverá aquele que acredita na mentira e a utiliza com propósitos particulares, mesmo conhecendo a sua falsidade. Na melhor das hipóteses, ele não se importa com isso. Argumentos eruditos não conseguem destruir uma falsificação. Uma vez que o mentiroso ganha uma plataforma, uma vez que ele se torna parte da discussão legítima, ele está seguro. Ele conquistou reconhecimento. A partir de então, julgar a mentira fica a cargo do grande e muitas vezes ignorante público. Se a falsificação for feita de uma maneira que corresponda a um preconceito existente, se ela se alimenta de um ódio existente e se fornece respostas aos problemas atuais, e se além disso o mentiroso estiver altamente motivado, seu sucesso é garantido. O público não possui as ferramentas necessárias para julgar a mentira. É quase impossível refutar uma afirmação positiva. É isso que acontece a respeito, muitas vezes, sobre o conflito palestino-israelense. E para terminar, a respeito do BDS, que eu acho que eles são irrelevantes no Brasil, mas para dar uma palhinha pequena a respeito disso, o BDS é uma contradição por si só, porque o BDS diz que segue a lei internacional, ele não tem uma opinião formada sobre a existência do Estado de Israel, que por sua vez é um Estado legal perante a lei internacional. E quem disse isso é um antisionista, Noam Finkelstein. E ele é anti-BDS. E ele disse exatamente essas palavras num discurso que ele deu num debate em Oxford, na Inglaterra. Ele disse: o BDS é um grupo de lunáticos que são membros de um culto. Falando em bibliografia, Jaime, você tem alguma coisa para indicar para a gente, para os alunos? Ai, desculpa, Jaime, um minuto, desculpa, eu esqueci essa parte. Eu tenho 2 livros para indicar, desculpa, Jaime, peço perdão. Vamos lá. A Guerra do Retorno, da Einat Wilf e do Adi Schwartz. Acabamos recentemente a tradução dessa obra, fala a respeito de como resolver problemas dos refugiados, chegar num acordo entre palestinos e israelenses. Eu tenho também A Indústria de Mentira e o Impasse 67, que eu não estou vendo aqui na minha frente, mas enfim, Indústria de Mentiras, do Ben-Dror Emini, e o Impasse 67, do Micha Goodman. São 3 obras fantásticas a respeito desse tema. O Demétrio ganhou um livro quando a gente se encontrou. Jaime, por favor. Eu também ganhei, fiquei muito feliz, porque o Adi Schwartz é meu amigo há muitos anos,
era jornalista do Haaretz, quando ele vem aqui para Israel, eu fico em casa. Bom, eu, assim de primeira, não me ocorre nada, eu queria sugerir o site do Demétrio, 1948, Perfeito. Que é excelente, e queria fazer duas sugestões. Como eu disse, a minha plataforma hoje é a plataforma de defesa dos direitos humanos como valor universal. Eu acho que o site do Demétrio, 1948, ele defende isso, e eu queria sugerir duas ONGs fundamentais para você entender a região. Uma é a Anistia Internacional, tá, que é uma entidade libada e que tem um programa bastante claro, e a outra é uma entidade, B'Tselem, que é uma entidade judaico-palestina, majoritariamente judaica, e é combatida em Israel e pelos palestinos, o que, na minha opinião, é um excelente sinal. Nenhum dos dois aceitam a defesa absolutamente irrestrita e irredentista que o B'Tselem faz da defesa dos direitos humanos, da população judaica, da população palestina, do mesmo jeito. Sugiro isso. Excelente. Demétrio, por favor, as suas sugestões aqui para a gente. Não, uma só que eu quero contextualizar. Davi Benvenisti foi o chefe de cartografia do mapa oficial de Israel, que foi feito por orientação do primeiro governo do Estado de Israel em 1948. Naquela época, Davi Ben-Gurion encomendou a uma comissão de especialistas, nas quais estava Davi Benvenisti, a elaboração do mapa oficial de Israel. O filho de Davi Benvenisti, Meron Benvenisti, que foi vice-prefeito de Jerusalém, escreveu um livro maravilhoso, e é a minha única indicação, chamado Sacred Landscape, né? Algo como paisagem sagrada. Sacred Landscape, ele começa contando a história da comissão do Davi Benvenisti e do mapa que daí surgiu. E ele mostra que a grande preocupação daquela cartografia era mudar os nomes árabes da região por nomes de ressonância bíblica em hebraico. Não nomes bíblicos, não nomes de lugares que algum dia tivessem se chamado dessa forma, mas nomes com ressonância bíblica em hebraico. Era a construção de um nacionalismo territorial israelense, apagando-se uma nomenclatura e criando-se uma outra nomenclatura. Esse é o início do livro, e o livro continua mostrando como a paisagem de Israel-Palestina foi completamente transformada depois de 1948 e se apagou a paisagem árabe e se superpôs à paisagem árabe uma paisagem judaico-israelense. O livro é maravilhoso porque o livro é de um sionista. Meron Benvenisti é um sionista, ele é um defensor de Israel como Estado democrático e judaico, mas o livro mostra como é impossível ser um Estado judaico e democrático e ser fiel à história sem reconhecer a existência de uma nação palestina naquela região. Sacred Landscape, do Meron Benvenisti. Além do meu site, 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem algumas belas contribuições sobre o conflito israelo-palestino, escritas pelo Jaime Brenner. Por favor, né? Claro. Eu gostaria de agradecer as mais de 70 pessoas que estiveram aqui conosco, agradecer essa iniciativa dos alunos da PUC, principalmente dos alunos de Direito que se reuniram e nos chamaram para fazer esse debate, para fazer essa conversa, mais do que necessária. Obviamente não encerramos as questões, se fosse fácil assim, não estaríamos discutindo essa questão, não é mesmo? Então eu agradeço o Demétrio Magnoli, Jaime Brenner, André Last, a Gabriela
Weintraub da PUC, toda a equipe Stand With Us, a Cleo e todos que estiveram aqui presentes hoje, e até a próxima. Muito obrigada a todos. Até.